Shalom, irmãs. Boa noite. Paz de Deus. Boa noite, Helena. Deixa eu colocar aqui no moderador. Aqui. Boa noite. Mais, uma live das mulheres da Bíblia, para a honra e glória de Deus. E a gente vai começar porque tem muita coisa para a gente estudar hoje sobre a vida de Miriam, né? Então, vamos começar, como de costume, a nossa oração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeste, o dom da vida, porque o Senhor nos guardou e nos abençoou até aqui. Nesse momento, Senhor, nós consagramos a nossa vida, os nossos 5 sentidos, o nosso tempo, tudo o que temos e somos a Ti, Senhor. E que o Senhor possa receber, Senhor, essa live, o estudo da Sua palavra, como uma adoração, Senhor, e que chegue de uma forma muito singela diante do Teu trono, Pai amado. Te pedimos também que o Espírito Santo se faça presente e que se cumpra a Sua palavra, que o Senhor nos faria lembrar e nos ensinaria todas as coisas, Senhor. Pai amado, que o Senhor cele essa conexão, que o Senhor cele a vida de todas as pessoas que estão assistindo, que elas possam receber a cura, a libertação, através da vida, Senhor, de Miriam, que elas possam receber o bálsamo, Senhor, através dessa história maravilhosa, dessa sua filha amada, que o Senhor permitiu ter escrito na sua palavra, para que hoje, Senhor, tanto tempo depois, a gente venha aprender com ela, ser curada com ela, liberta com ela, e que o Senhor esteja conosco, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja agora, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs. Shalom. Então vamos lá, vamos começar? Bom, a história de hoje, a gente vai estudar, da nossa série das mulheres da Bíblia. Nós iremos estudar Miriam. Quem foi Miriam? Miriam, ela foi irmã, ela era irmã de Moisés e de Arão, Como aqui, nos Sábias do Reino, a gente gosta de estudar a palavra, sempre levando, o conhecimento da palavra de Deus de uma forma mais profunda. Então, eu vou começar, contando um pouquinho antes da gente chegar na Miriam, para vocês compreenderem um pouquinho sobre a vida dela, tá? Então, vamos lá. A palavra de Deus fala lá em Números 26, 59. Eu vou colocar aqui para vocês. Antes da gente começar com a vida dela, fala assim, em 26, 59. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Por que eu comecei com esse versículo? Porque quando a gente começa a contar a história da Miriam, ali onde ela ajuda, na salvação, assim, a salvar o irmão dela, bebê, no rio, não tem a palavra, não tem o nome dela, não é escrito o nome dela, certo? Mas a gente sabe que se trata da irmã. Porém, a gente começou com esse versículo para vocês entenderem que Joquebede, que era a mãe de Moisés e de Arão, ela tinha 3 filhos, tá? Somente 3. Então, era Moisés, Arão e Miriam, tá? Então, quando tá daqui a pouco a gente vai começar a leitura, quando se refere à irmã, mais velha, tá se referindo a Miriam e não uma outra, porque não cita o nome dela ainda na palavra de Deus. Amém?
Então, eu vou começar então contando um pouquinho de Joquebede, tá? Eu fui pesquisar a fundo, como vocês conhecem, eu gosto sempre de ir a fundo, eu peço a orientação do Espírito Santo, eu gosto de me aprofundar, né, em alguns livros apócrifos, eu gosto de me aprofundar na Torá, eu gosto de me aprofundar no Talmud, eu gosto de me aprofundar no Midrash, eu gosto de me aprofundar em muitas coisas que possa ampliar nossa compreensão sobre a palavra de Deus, né? Eu não me prendo apenas no que pregam, no que está escrito, né? Porque às vezes está escrito, mas tem os apócrifos que foram retirados da Bíblia, a própria Bíblia cita eles. Então, eu gosto de estar sempre buscando em outras fontes que são seguras o que fala, né? A palavra de Deus, né? Então, segundo o Midrash, né? A Joquebede, a mãe de Moisés e de Miriam e de Arão, ela era uma das parteiras que ajudou a salvar o povo hebreu, né? Então, a palavra de Deus conta, o contexto era, Moisés já tinha morrido, José já tinha morrido, né? E não tinha mais aquele faraó que entre aspas, protegia a família de José, as tribos. Então, eles foram se multiplicando, o faraó já era outro, ele nem lembrava mais da história do José do Egito, do povo hebreu que tinha ido para lá. Então, eles começaram, né, esse novo faraó aí, ele começou a escravizar o povo de Israel, né? Que na verdade naquela época era o povo hebreu, ainda não era de Israel. Eles eram um povo hebreu. Eles começaram a escravizá-los. Então, foi dada uma ordem, né, do faraó na época para as parteiras, que assim que nascesse um menino homem, né, um bebezinho homem, era para as parteiras já matar no parto. Foi dado ordem para 2 parteiras, que elas eram hebreias, tá? Elas não eram egípcias, elas eram hebreias. Foram dado ordem para elas, para assim que nascessem esses bebês, elas matassem ali no parto. Só que elas temiam muito ao Senhor, segundo a palavra diz, e elas não fizeram isso, né? Elas não fizeram isso. E eles estavam querendo que matasse os meninos homens hebreus, com medo da população, era uma forma deles controlar, né, a natalidade, e com medo do povo hebreu, né, por serem mais forte, mais saudável e maior em quantidade que os egípcios, enfim, se rebelarem contra o povo egípcio e ali tomar o território, e o feitiço virar contra o feiticeiro, de escravizados se tornarem, eles começarem a escravizar o povo hebreu. Então, foi dada essa ordem, né? E essas 2 parteiras, elas, que elas fizeram? Elas se recusaram. Elas eram tão tementes ao Senhor que elas se recusaram a matar, né? Os menininhos, os bebezinhos homens. E a palavra lá em Êxodo 1:21 diz assim, ó. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem as suas famílias, certo? Então, Joquebede, ela recebeu um nome, ela era uma das parteiras, e ela recebeu um nome Sifrá, tá? Sifrá. Por quê? Porque ela era a que purificaria os bebês recém-nascidos, limpando eles após o nascimento. Então, esse nome Sifrá era o nome do ofício dela como parteira, porque de vez ela matar, o que ela fazia? Ela purificava eles, ela limpava eles após o nascimento. Então, Deus, ele abençoou, né? Tanto essas 2 parteiras, uma se chama Sifrá e a outra Puá, e Sifrá era o nome da Joquebede, né? E Deus abençoou elas, permitindo que elas também formassem a família delas. Por quê? Porque elas eram da tribo de Levi,
e elas já eram muito idosas, né? Segundo o Midrash, a Joquebede, ela já tinha 130 anos. 130 anos. Então, porque ela salvou os bebês, né? Ela não matou, ela não seguiu a ordem dos homens, mas ela seguiu a ordem de Deus, né? Ela foi abençoada, podendo formar a família dela. Lembra que a gente está estudando que Deus, ele não só abençoa, né, a mulher, mas ele também tem um desenho que é honrar as filhas dele. Então, além dele ter abençoado Joquebede, que tinha o nome de Sifrá, ele a honrou, porque ela salvou muitos meninos do povo hebreu, tá? Só um comentário, segundo também a Midrash, nessa época o faraó ficou preocupado com o controle de natalidade, porque as mulheres hebreias, elas não tinham uma gestação única, elas tinham trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos, tá? Então elas tinham muitos filhos de uma vez. Então, assim, a população realmente ela estava se multiplicando de uma forma assim, muito assim, avassaladora, digamos assim, né? Muito abençoada. Então, ele ficava assim, como que pode uma mulher, ela ter 4, ela ter 5, ela ter 2, enquanto os do egípcios, quando engravidava, era um só por gestação, né? Então, foi aí que ele, para controlar a natalidade, ele criou esse decreto de que todos os bebês, né, os bebês meninos, eles eram para ser mortos por essas parteiras assim que eles nascessem. E elas não cumpriram, então o Senhor abençoou grandemente a vida de Joquebede, que ela tinha um nome, né? Ela recebeu esse nome de Sifrá, tá? E aí, por que eu tô explicando isso? Porque ela deu à luz a Moisés com 130 anos. Ela já era uma idosa, né? Mas Deus, ele restaurou a sua beleza, ele restaurou a sua juventude, né? Para que ela pudesse gerar os 3, né? 3 grandes nomes da palavra de Deus, responsável pela história. Ela gerou Moisés, que foi o libertador. Ela gerou Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. E ela gerou Miriam, que era uma profetisa. Amém? Então, uma única mulher, ela gerou esses 3 filhos com esses 3 propósitos tão lindo e tão específico para o povo de Deus. E isso foi a forma do Senhor honrar Joquebede, foi a forma do Senhor honrá-la, né? Porque ela salvou ali um monte de bebê hebreu, tá? Então, dito isso, a gente vai começar lendo, então, a passagem bíblica onde que fala, começa a história de Miriam, tá bom? E a história dela começa lá em Êxodo 2, de 1 em diante. Eu vou ler para vocês. Certo homem da tribo de Levi, tá? Só um detalhe também. A tribo de Levi, naquela época do Egito, onde o povo estava sendo escravizado, essa tribo, a Levi, ela era a única que não era escravizada, tá? Eles não eram escravos, tá? Eles não eram escravos. Eles eram uma tribo de sacerdotes e eles não eram escravizados. Então, a mãe de Moisés e o pai de Moisés, a mãe e o pai de Miriam e de Arão, eles não eram escravizados no Egito, tá? Só um parênteses aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também da tribo de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino.
Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu-se para se lavar no rio. Enquanto as suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança e viu que era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então, a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leve esse menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual adotou, e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu tirei das águas, tá? Então aqui a gente começa com a história de Miriam. A Miriam, ela já era uma jovem, segundo a palavra aqui, tá? E a mãe dela concebeu o último filho, Moisés. Só que naquela época tinha um decreto onde que todos os meninos menores de 2 anos, assim como as parteiras, elas se recusaram a matar, né, os meninos. Então, e o povo foi se multiplicando, crescendo. Então, esse mesmo faraó, ele criou um decreto onde que os meninos menores de 2 anos eram para ser morto, tá? Morto. E estava em vigor. Então, quando eles descobriam que uma mulher estava grávida e tinha ganhado um menino, era para ou jogar no rio, ou os soldados entravam na casa e matavam ali a fio de espada, né? Era uma matança, assim, terrível, tá? Então, o que aconteceu? Joquebede, ela já tinha 130 anos quando ela gerou Moisés. Então, ele já veio de um milagre, né? E ele, quando ele nasceu, teve toda uma parte da astrologia no Egito, né? Que eles viram uma grande luz, né? Uma grande estrela que brilhava muito. E ali os sábios do Egito disse que seria um menino que iria nascer ali e que ele iria libertar o povo. Da mesma forma que aconteceu com Jesus depois que os magos seguiram, viram no céu, né? Nos astros, a estrela. Isso também aconteceu na época de Moisés, ali no Egito. Por isso que foi também decretado a morte dos meninos de 2 anos para baixo, tá? Então, o que acontece? Acontece que aqui começa o ministério de Miriam. Miriam, ela começa o ministério dela facilitando, ajudando, primeiramente, a preservar a vida do libertador do povo hebreu que sofria com a escravidão do Egito. Então, a mãe dela já era uma mulher idosa, e aqui a palavra está contando que ele foi colocado, né, à beirada ali, né, do rio. Ele não foi colocado dentro do rio, ele foi colocado à beirada do rio, né? O cesto ali junto aos juncos, né? À beira do rio. E aí ela ficou observando de longe o que ia acontecer. E o menino começou a chorar, chorar, chorar. E nessa hora, a filha do faraó, ela desceu para se banhar, né, com as servas dela. O que a gente tem que entender? Que Miriam, junto com a sua mãe, ela não colocou
Moisés em qualquer parte do rio. Ela colocou Moisés onde já era costume a filha do faraó se banhar, né, tomar sol. Ela não colocou em outra margem, ela colocou ali com um propósito, tá? Outra coisa, essa filha de faraó, ela era estéril, tá? Ela era estéril. E eles também tinham como crença que o rio Nilo era um deus para eles. Os egípcios, eles tinham essa crença que o Nilo era um deus, né, para eles. Então, era um lugar sagrado, eram as águas sagradas, e a filha do faraó, ela se banhava. Então, eles colocaram, né, elas colocaram Moisés ali num ponto totalmente estratégico, onde fosse possível ouvir o choro da criança, onde fosse possível a filha do faraó chegar perto, né? Ela ter acesso àquele cesto ali de papiro. E ali elas fizeram todo esse plano, tudo certinho, estratégico. E ela ficou, Miriam, observando. Ela já era uma jovem, uma mocinha jovem. Segundo o Midrash, ela já tinha 12, entre 13 anos. E ela ficou observando o que ia acontecer, tá? A mãe não tem relatos de que ela estava lá, porque eu acho que a dor dela era tanta, né? Que ela não quis ver. Mas a menina ficou ali, né? Totalmente ali na tocaia, esperando. Então ali chora a criança e uma das criadas vai lá e pega a pedido da filha do faraó. Segundo o Midrash e segundo também outras leituras, alguns rabinos, né? Eles falam que quando ela abriu o cesto, o bebê que estava ali dentro, ele tinha uma luz assim, muito forte, muito forte. Então, quando abriu o cesto e ela viu aquela criança com aquele brilho, com aquela luz, que mais tarde, né, a palavra descreve que Moisés tinha que se cobrir, porque as pessoas temiam o brilho dele quando ele tinha o encontro com a face do Senhor, né? Com a face não, mas quando ele tinha o encontro com o Senhor, ele ficava tão brilhante que ele se cobria. E segundo os rabinos, eles falam que quando ela abriu o cesto, eles viram esse brilho. E ali ela entendeu que ele era um filho de algum deus egípcio, e que era o Nilo, o rio Nilo, que era um rio ali considerado um deus para eles, que estava presenteando ela com a maternidade, com esse menino, já que ela não podia ter filho. Então ela pega, né, porque ela vê esse brilho, ela vê essa coisa diferente, e ela sabia que as egípcias, ela não tinha esse brilho, não tinha nada disso. E segundo o Midrash, fala que ela tentou pegar várias mulheres egípcias que estavam amamentando, e Moisés se recusava, e ele chorava de fome, e ele se recusava a receber o leite materno das egípcias. Então, Miriam se aproxima e fala: você quer que eu vou buscar uma mulher hebreia para que possa criar essa criança? E ali, a filha de Faraó, prontamente, né, depois dele chorar muito, dele estar muito tempo com fome, ela fala sim. E aí, o que ela faz? Ela chama a própria mãe. E aí, a mãe vem, e a mãe cuida daquela criança, amamenta aquela criança, né? Não sei se vocês sabem, mas Moisés é o nome que a filha do Faraó deu para ele, tá? Mas o nome que Joquebede, junto com o seu marido, deu para Moisés era Tobias. Era Tobias, não era Moisés. Moisés foi o nome que a filha do faraó, a mãe adotiva, deu para ele no capítulo 2, versículo 10. Quando o menino cresceu, ela entregou a filha do faraó, ele já era menino, ele não era mais bebê, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas, tá? Mas antes disso, o nome de Moisés era Tobias.
tá? O nome que a mãe, Joquebede, e o esposo dela, ele deu pro filho, tá? Então, vamos continuar, certo? E ali começou o ministério de Miriam. Miriam, ela, de uma certa forma, ela foi responsável por ajudar o irmãozinho a não ser morto, ajudar o irmãozinho a ser criado com a mãe, e a mãe ser abençoada e eles serem abençoados porque eles recebiam salário, né, um salário dela para criar o próprio filho. Enfim, só que a mãe de Moisés, ela era já idosa. Então você imagina que Miriam, desde pequena, ela já tinha esse amor maternal pelo irmão. Ela já era uma jovem, uma moça. Então ela tinha esse amor e esse cuidado, né? Essa responsabilidade pela vida de Moisés, desde que ele era neném. Então ela, muito provavelmente, ela cresceu enquanto ele estava com a mãe, ajudou a cuidar dele, né? A proteger ele, né? A estar com ele. E ela tratava ele como filho dela. Até nos dias de hoje a gente vê, por exemplo, se uma pessoa tem um filho já grande, adolescente, e aí do nada ela engravida e tem um bebezinho, geralmente essa filha adolescente tende, né, a ter esse cuidado maternal, a ter esse carinho, né, porque ela não brinca, não é uma idade que dá para brincar com a criança, mas é uma idade que cuida, que protege, né, que pega no colo. Então a gente consegue ver que Miriam, desde o começo, ela tinha esse instinto protetor com o irmão, né? Ela não queria que nada de ruim acontecesse com o irmão. Por isso que ela ficou ali arriscando a própria vida dela, né? Ela ficou ali de tocaia até quanto tempo será que ela ficou ali, né? Para saber o que ia acontecer com o irmãozinho dela, né? Enfim, a gente vê que ela tinha esse instinto, né? Então eu quero que vocês já peguem isso e entendam que ela tinha esse instinto de mãe, de protetora, de cuidadora, e ela tinha também, né, o propósito dela entrelaçado com o propósito de Moisés, tá? Então, aqui é a primeira parte que fala de Miriam, que é ela salvando, ajudando ali no plano de salvar a vida de Moisés, né? De salvar no nascimento dele. Só que o que acontece? A Bíblia não fala muito mais coisas sobre ela, né? Não fala muito mais coisas. Tem toda a história de Moisés, tem a história dele que mata um egípcio, que ele foge, depois ele casa, ele tem filhos, depois Deus aparece para ele, aí ele volta, depois ele começa ali com as pragas, enfim, até ter o quê? A libertação. Só que, olha que interessante, tem um versículo que fala, que eu quero que vocês prestem atenção comigo, que faz muito sentido para nós que estamos estudando sobre Miriam, sobre o ministério dela, tá? Lá em Miqueias, a gente sempre quando escuta que Moisés e Arão ia lá e falava com o faraó, que eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles conduziram no deserto o povo hebreu. A gente pensa sempre em Moisés e em Arão, né? Sempre. Só que lá em Miqueias 6:4 tá escrito assim, ó: ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Então, a gente vê aqui o ministério de Miriam. Miriam, Moisés e Arão, eles foram adiante do povo, tá? Deus enviou esses três, né,
para atravessar o povo, né? Para tirar o povo do Egito. Então, o ministério dela era um ministério com as mulheres, tá? Era um ministério com as mulheres, certo? E aí, a gente sabe que eram os 3 que Deus enviou. Então, Miriam, ela tinha um ministério, né? Ela tinha um ministério. E o ministério dela era com as mulheres hebreias, tá? Isso tá em Miqueias 6:4. E depois que eles atravessaram o mar, né? Lá em Êxodo 15, vou colocar aqui pra gente. Em Êxodo 15, no versículo 20 e 21, diz assim: 15, 20 e 21. Tem um cântico de louvor de Miriam. Primeiro tem o cântico de louvor de Moisés e depois tem o cântico de louvor de Miriam, certo? E aí canta assim, ó o que está escrito. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondiam, entoando, cantai a Ravé, pois triunfou gloriosamente, e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, tá? Então esse é o cântico de louvor da Miriam, porque foi ela que foi responsável, ela que estava na linha de frente para atravessar as mulheres e as crianças. Esse era o ministério dela. Ela tinha um ministério pelo qual Deus mandou, Deus ordenou, não somente Moisés, Arão, mas Miriam também, segundo Miqueias. Ela tinha um ministério. E qual que era o ministério de Miriam? Era um ministério onde ela era uma profetisa igual a Arão e igual a Moisés. Ela era ela que liderava todas as mulheres, porque aqui, ó, segundo o versículo 20, fala assim, a irmã de Arão, ela tomou um tamborim. E todas, não tá falando algumas, não tá falando um pouco, tá falando todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Então, o ministério de Miriam era com as mulheres hebreias, né? Ela que, além de ser profetisa, ela que falava, ela era a voz que falava com as mulheres em nome de Deus, tá? Arão e Moisés, eles falavam com os homens os homens hebreus, né? O povo hebreu. Mas ela era quem falava com as mulheres. Ela era representante diante de Deus das mulheres. E ela era profetisa, ela que liderava todas as mulheres, ela que era responsável pela intercessão e pela adoração, né? Era ela. Esse era o ministério que Deus entregou para ela, né? E entregou. E tudo isso facilitava o propósito de Moisés, né? E de Arão. Um que era o sumo sacerdote e o outro que era o libertador, certo? Então, Miriam, ela era muito respeitada, ela era muito amada, né? Por todos, né? Por todos. Ali no acampamento, o povo hebreu que saiu do Egito. Então, quando a gente vê aqui que elas estavam cantando, dançando, tocando o tamborim, você vê que elas estavam aqui. Eu consigo imaginar que elas estavam assim em júbilo, né?
Porque imagina que durante toda aquela travessia, elas estavam como? Em intercessão. Elas estavam atravessando em intercessão, juntas, todas as mulheres ali, intercedendo pelos seus maridos. Porque elas foram as primeiras, né? Elas estavam na linha de frente a atravessar. Então, e as crianças. Então, elas estavam ali, intercedendo, né? E adorando. E aí, quando acabou que o Senhor fechou o mar e que morreu os cavalos e os cavaleiros, elas entraram em júbilo e elas começaram a adorar e glorificar o nome de Deus. E a Miriam, ela que começou então ali na liderança dela a adoração, né? O hino da vitória, literalmente ali onde todas estavam ali celebrando, né? Essa vitória de Deus, né? E que deu tudo certo, certo? Então, esse era o propósito de Miriam. Só que olha só o que aconteceu com Miriam, tá? Não fala muita coisa, a palavra de Deus não fala que ela casou. Eu procurei em outros livros, eu procurei muito em muitas outras literaturas, em rabinos, e não tem, né? Não tem. Então, muito provavelmente, ela não tenha se casado, ela não tenha tido filhos, tá? E a vida dela sempre foi realmente esse ministério com as mulheres do acampamento das 12 tribos, tá? E aí, o que acontece? Acontece que lá em Números 12, de 1 a 16, tem um ocorrido que Miriam fez. Então, vamos lá. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, da Etíope. E assim questionaram: falou porventura Ravé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Ravé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Então, olha que bonita essa característica de Moisés, né? Ele era um homem paciente. E da época dele, a palavra fala que ele era o mais humilde, né? Ele era o mais humilde. Então, o que aconteceu? Miriam, ela foi tomada, né? Tomada por alguns sentimentos e ela começou a murmurar, né? Contra Moisés, contra o ministério de Moisés, contra a autoridade de Moisés. E ela falou com o irmão dela, Arão: porventura o Senhor só fala com Moisés? Ele não fala conosco, né? Ele não fala igualmente a nós? Só que aqui a palavra fala que Ravé ouviu tudo isso. Ele ouviu ela falando mal do irmão pro outro. Ela murmurando. E a palavra de Deus fala que Deus odeia a mulher que murmura. Então, o que acontece aqui? Acontece que Deus ouviu ela murmurando contra o irmão dela. E aí, a resposta do Senhor: subitamente disse Ravé a Moisés, a Arão e a Miriam. Olha só, Deus falava com eles três. Vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Ravé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, ele chamou a Arão e a Miriam, e ambos se apresentaram. Então disse Ravé: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele eu converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. A ele foi revelada a forma do Senhor. Então, por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Ravé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda,
Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele, e a sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então, olhem só, o que aconteceu? Aconteceu que Miriam com Arão, eles começaram a murmurar contra Moisés, né? Aqui fala que eles começaram a murmurar porque Moisés havia se casado com uma mulher cuxita, tá? O que é uma mulher cuxita? Era uma mulher negra, tá? Cuxi é preto. E eles começaram a murmurar porque Moisés se casou com uma mulher preta. Só que aqui continua que o diálogo de um com o outro não era nem por isso. Isso foi um dos motivos. Mas o principal motivo foi que ela começou a conversar com o irmão dela, que era Arão, falou, por acaso Deus não fala com a gente igual ele fala com Moisés? Então Moisés, ele não é tão necessário assim. Ele não é tão importante assim. Nós dois também falamos com Deus, também somos representantes do povo de Deus, né? E agora que ele casou com uma mulher preta, uma mulher ali, uma cuxita, né? Digamos assim que ela pensou que ele viva pra lá com essa mulher e a gente vamos assumir a liderança, né? Dá a entender isso com essa fala, tá? Só que Deus ouviu. E o que Deus fez? Chamou os 3. E quando Deus chamou os 3, Deus falou para ele o quê? Eu ouvi. Contudo, ele falou, olha, com os profetas eu falo através de sonhos, de visões, mas com o meu servo Moisés eu tenho intimidade, eu tenho secreto, eu tenho relacionamento. Eu não falo com ele por parábolas, por enigma, eu falo claramente, face a face com ele. Então, com ele é diferente, né, de todos vocês. E ali, o que acontece? Acontece que Miriam, ela começou o quê? A sofrer com uma praga, né? Ela se tornou imediatamente leprosa. Olha só que interessante, a gente vê que ela tinha um preconceito contra a cor de pele da esposa de Moisés e ela foi castigada com uma praga, uma lepra, né? Não uma praga, uma lepra que deixou ela branca como a neve, né? Branca como a neve, para ela ver que ser branca também pode ser leprosa, né? Então a gente viu ali que o Senhor castigou e puniu o preconceito dela, né? Outra coisa, por que ela foi punida com uma lepra e Arão não foi punido? Porque quando a gente continua o versículo, olha só. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cujo carne está quase que toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Diante disso, chamou Moisés a Javé, ó Deus, orou ele: dignar-te-lhe-ei a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reentregada ao povo. Logo depois disso, eles partiram para o deserto. Eles partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã, tá? Então,
olha só, por que ela e Arão, os dois juntos, estavam murmurando, falando mal de Moisés, questionando a liderança e a importância de Moisés, e só ela foi atingida com a lepra e Arão não? Porque aqui, continuando o texto, fala que Arão imediatamente ele já se virou para Moisés e ele se arrependeu, ele pediu perdão. Só que aqui em nenhum momento a gente vê Miriam se arrependendo, nem pedindo perdão. Em momento nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Então, a palavra de Deus fala que se um pai lhe cuspisse no rosto, ela não ficaria envergonhada por 7 dias? E aí Deus dá a ordem para ela ficar 7 dias do lado de fora do arraial, né? E depois desses 7 dias, ela seria reentregada, admitida, né? Novamente dentro do arraial. Ela foi isolada, né? 7 dias fora do acampamento, né? Para ela ali pensar no que ela fez, no pecado que ela cometeu. E qual foi o pecado que Miriam cometeu? A rebelião contra o masculino. A rebelião contra o sacerdote. E é aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? A gente tem que entender que algumas pessoas têm um propósito muito específico que Deus já escolheu, que Deus já ungiu essas pessoas no ventre, né? Elas vêm com uma missão muito específica. Mas tem pessoas que o propósito delas é justamente servir o propósito dessas pessoas que têm um propósito específico. E esse era o caso de Miriam. Miriam, o propósito da alma dela era servir o propósito de Moisés, era servir o propósito de Arão, né? Ela começou a vida dela servindo o propósito de Moisés, ali salvando a vida dele, cuidando, protegendo ele, né? Mais tarde, o Senhor dá um ministério para ela, e eu quero que vocês peguem essa chave. Toda vez que você, na sua vida, facilita, serve ao propósito de alguma pessoa que você vê, que você sabe que tem um propósito específico, Deus te entrega o seu propósito e o seu ministério. Então, por ela servir ao propósito dos irmãos, ela ganha um propósito, ela ganha um ministério, que foi um ministério de liderança, que se tornou profetisa, né, que conduziu as mulheres, né, e era uma autoridade, ela era fundamental e ela era um espelho, um exemplo para as mulheres, né? Só que o que acontece? Acontece que chegou num ponto, né, que ela confundiu o propósito dela, né? Ela achou que o propósito dela era muito mais fundamental, muito mais importante do que o do próprio Moisés. Essa é a fala dela, que por acaso Deus não fala direto com nós, Arão, né? Então, ela confundiu, subiu para a cabeça dela, né? Deus, ele permitiu que ela tivesse um ministério, né? Era uma forma dele honrar a vida dela, por ela servir o propósito desses dois irmãos que tinham um propósito muito específico: libertar o povo da escravidão, atravessar o povo, levar o povo na terra prometida. E ela tinha esse propósito, ela tinha essa missão de servir o propósito deles. Mas quando chegou ali num certo ponto, subiu para a cabeça dela. E ali o propósito dela, né, se tornou o quê? Acima, né? Então ela achou que ela era mais que os sacerdotes, né? Que ela estava numa posição maior, né? Mais privilegiada, né? Ela foi picada ali no deserto com o veneno da serpente e entrou no coração dela a rebelião. Por onde que entrou essa rebelião no coração de Miriam? Pela inveja e pelos ciúmes do irmão. A inveja da Cuxita, porque era uma mulher de cor que na mente dela era preconceituosa, era uma mulher que nem era do povo ali, né?
dos hebreus, do povo dos israelitas. Era uma mulher de uma outra etnia e ela era ainda de cor escura e ali ela casa com o irmão dela, né? Então ali a gente vê que ela foi tomada por um ciúmes, porque como assim, né? Ele casa com uma mulher que é de cor, com uma mulher que nem é, né? Aqui desse patamar aqui das israelitas, né? Ele casa com uma mulher inferior, né? Então a gente vê isso e a gente vê ali a sombra de Miriam aparecendo, justamente porque ela não tinha se casado, ela não tinha formado sua família, né? E ali ela via esse irmão dela, né? Esse libertador, esse homem que ele era o mais humilde da sua época, né? A palavra de Deus fala que ele era o mais humilde da sua época e paciente. Então, o que que acontece? Ela ficou com inveja dessa Cuxita de ter conseguido um marido como Moisés. E ela, que era uma sacerdotisa, ela que era a que liderava todas as mulheres de Israel, ela, né, que estava à frente, que falava com Deus, ela não tinha arrumado um marido a essa altura. Então a gente vê a sombra dela emergindo, né? Então esse foi um dos pecados. E o outro pecado dela é a insubmissão ao sacerdote, porque subiu para a cabeça dela que o propósito dela, no caso, o ministério, não o propósito, o ministério dela era muito mais necessário, estava muito mais acima, né? E ela podia destituir o ministério e o propósito de Moisés. E aí é onde Deus coloca ela no lugar dela, né? E Deus fica muito bravo, e é por isso que ela é atingida com lepra, e o irmão não, tá? Porque toda vez que uma mulher peca contra o sacerdote, como que é pecar como sacerdote? É querendo ser acima, querendo ser superior. Em todas as lives eu falo isso, um dos pecados principais que faz com que as mulheres elas caiam, né? Elas sejam tomadas pelo veneno da serpente, é pecar contra o sacerdote. E a palavra de Deus deixa bem claro que ele, o homem, é o cabeça, o homem representa a imagem e semelhança de Deus. Então, ali a gente viu que ela foi insubmissa, né? Que ela pecou contra o sacerdote, né? Ela pecou contra o irmão dela, que era a maior autoridade, e ele era amado por Deus, né? Então, ele era paciente, ele era humilde, então a gente vê que ele não deu motivo para ela, mas ali veio a sombra dela, né? E também a gente vê que os ciúmes, por quê? Porque ela era mais velha que Moisés, então ela, digamos assim, sempre esteve cumprindo, exercendo esse papel materno na vida de Moisés, né? E ali, quando ela vê que ele agora ia ter uma esposa, ele não ia precisar mais dela, né? Ela não ia estar mais tão perto. E ela foi inflamada, né, com esses ciúmes do irmão, né? Esses ciúmes, né? E isso também foi um motivo que fez ela cair, né? E ali ela fica 7 dias do lado de fora do acampamento. E eu quero fazer uma deixa aqui, muito importante. O propósito de Miriam era servir o propósito de Moisés e Arão. Esse era o propósito dela. Só que quando você não cumpre o seu propósito, que é justamente servir o propósito de outras pessoas, você para o propósito de todo mundo. Como assim? Olha só, aqui fala que, sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reentregada ao povo. Ou seja, eles não podiam caminhar, eles não podiam partir, né? Porque eles tiveram que esperar 7 dias, passar a lepra dela,
porque uma pessoa que era considerada leproso, ela tinha que ficar para fora do arraial, né, até a lepra passar, e aqui Deus deu um prazo que foi 7 dias. Então, nesses 7 dias, ela atrasou o povo de Israel. Ela atrasou o propósito de Arão, o propósito de Moisés, ela atrasou ali as colunas de fogo que tinha, ela atrasou. Então, quando você entende que você não está cumprindo o seu propósito, que é servir o propósito de outras pessoas, você paralisa tudo. E isso é algo muito forte, porque tem muitas pessoas que têm muita soberba no coração, assim como Miriam, né? De imaginar, não, eu tenho um propósito, né? Eu tenho isso, eu tenho uma unção, aquela a mais. Só que se a gente verdadeiramente se apequenar no Senhor, entendendo que é justamente isso, Edna, os menores são os maiores no reino de Deus. Maior é o que serve mais, né? Então, quando a gente entende isso e a gente começa a servir o propósito de uma pessoa que tem um propósito diferente, que tem uma unção diferente, certo? E a gente entende com muita humildade, com muita reverência, com muito temor ao Senhor, que o nosso propósito é servir, é facilitar o propósito dessa pessoa. Deus, ele faz a gente encontrar o nosso propósito e ele nos entrega um ministério. E foi exatamente isso que aconteceu com Miriam. Só que quando ela viu que o propósito dela, ela saiu do propósito dela, que era justamente servir ao sacerdote, servir a Moisés, e ela entrou com rebelião, porque o pecado dela foi de rebelião, ela se colocou acima deles. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ela parou o propósito de todo mundo. Ela atrasou, né? Ela bloqueou, porque eles não puderam andar, eles ficaram ali parados naquele sol quente 7 dias, né? 7 dias, esperando ela ficar ali curada, para poder voltar para dentro do acampamento. Então você já imagina a vergonha dela? Ela tá lá do lado de fora, toda leprosa, olhando para si, vendo que ela tava toda branca, né? Vendo que o povo de Israel, as 12 tribos, Moisés, Arão, todo mundo tava lá dentro do acampamento parado. Sem poder marchar, sem poder andar, sem poder seguir o caminho deles, esperando ela ficar curada. Então você vê ali que as mulheres que eram todas lideradas por ela, né? Como que elas ficaram, né? Como que elas estavam? Eu acredito que por ela ser uma mulher muito amada, essas mulheres estavam intercedendo, né? Elas estavam intercedendo pela vida de Miriam. Elas não podiam ir lá fora, elas não podiam ter contato com ela, porque se ela estava com lepra, ela tinha que estar do lado de fora, senão ela contaminava o arraial, né? Então, ali eu creio, né, que Miriam, ela ficou isolada esses 7 dias, e esses 7 dias que ela ficou isolada, o Senhor conseguiu chegar nessas áreas tão profundas, né, de sombras que tinha no coração dela, e ela foi curada, e ali ela se arrependeu, e ela volta, né, e ela volta, e ali serviu de lição para todos os que estavam naquele momento do povo de Israel, e hoje serve como lição para a gente também, né, muitas lições para a gente também, certo? Então, aqui a gente vê isso, né? E a palavra de Deus fala que o final, né, da vida de Miriam tá lá em Números 20, versículo 1, fala que ela também não entrou na terra prometida, tá? Miriam não entrou na terra prometida, Arão não entrou na terra prometida e nem Moisés entrou na terra prometida. Nenhum dos 3 entraram na terra prometida, mas eles foram fundamentais
na travessia, tirando o povo de Israel, liderando 40 anos no deserto, né? O propósito deles foram fundamentais, né? E foi cumprido com muita excelência, né? Com muita excelência. Tanto é que se a gente vê aqui que as mulheres, elas eram lideradas por Miriam, a gente vê no episódio lá do bezerro de ouro, né, que as mulheres foram contra, né? As mulheres foram contra. Elas não se prostraram para o bezerro de ouro. Tanto é que até hoje, lá em Israel, as mulheres, elas têm um feriado só para elas, como honra, né? Como honra por elas não terem se dobrado, se prostrado, se contaminado com o bezerro de ouro. Então a gente vê que Miriam, ela estava por trás disso, né? Ela estava por trás disso e ela liderou ali com muita excelência. Tanto que a gente vê ali na travessia, não vê muitas coisas sobre as mulheres ali, né? Mas a gente vê que ela foi fundamental. E a missão do libertador foi libertar, e ela ajudou desde do nascimento dele, né? Ela esteve com ele, né? Até o fim. Só que ela morreu antes de Arão. Ela morreu primeiro, depois morreu Arão, e depois, por último, morreu Moisés. E aqui fala assim, ó: no primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada, né? Então a gente vê ali que Miriam também, ela não entrou na terra prometida, assim como Moisés, assim como Arão. Mas a gente aprende muitas coisas da vida dela, né? Muitas coisas. A palavra de Deus fala, a primeira vez numa profetisa foi Miriam. Antes dela, nenhuma mulher teve essa função. A Bíblia não relata. A primeira vez que a palavra de Deus fala que existiu uma profetisa, a primeira vez foi o nome de Miriam, né? Ela era uma profeta, né? Ela falava com Deus, ela recebia as orientações, as mensagens de Deus e ela transmitia às mulheres, ela conduzia as mulheres hebreias, né? Depois o povo israelita durante 40 anos. Só que ela teve esse pecado, né? E esse pecado que ela cometeu, e a gente aprende muito com ele, né? Que a mulher, ela tem que saber o lugar dela, que ela tem que saber honrar o masculino, né? E quando você sai de um propósito, né? Sai de um ministério que Deus te confiou, todas as mulheres que o Senhor confia um ministério, né? Confia um propósito, e elas entram, né? Elas são envenenadas com a rebelião, e elas entram nesse lugar de querer ser mais, né? De não se submeter, de destituir o masculino, porque foi isso que ela tentou fazer, destituir a autoridade do irmão, né? O que acontece? Você cai em maldição. Eu tenho falado isso em todas as lives, todas as lives. Minha irmã, se você tem um ministério, se você tem um propósito, tá? E essa é para todas nós. Qual é o propósito da mulher? O propósito da mulher é servir o propósito do sacerdote. E esse sacerdote pode ser seu esposo, esse sacerdote pode ser o seu pastor, o seu padre, pode ser seus filhos, né? É servir. E a gente serve primeiramente em casa, né? Depois o Senhor confere pra gente um ministério. Mas se você tem rebelião, a sua queda é garantida, é certa, né? Se você tem rebelião contra o masculino. Então, a gente aprende muito com a vida de Miriam. E uma das coisas que eu aprendi com a vida da Miriam é que toda vez que a gente vê na nossa vida alguém que tem um propósito específico aqui na Terra,
Gente, nem todo mundo tem um propósito específico na Terra, né? Algumas pessoas Deus unge, escolhe, né? Não teve 2 libertadores, teve um libertador, né? Arão foi um sumo sacerdote, teve outros filhos dele, da linhagem dele, mas ele foi o primeiro, né? Então, assim, João Batista, enfim, tem pessoas que têm um propósito muito específico, isso até nos dias de hoje. Você olha para aquela pessoa e você fala, essa pessoa me conecta mais com Deus, né? Essa pessoa tem uma unção diferente, fala diferente, é diferente, tem algo diferente. Essa pessoa tem um propósito. E toda vez que você fala, que você sente isso, que você é revelado no seu espírito, você se conecta com algumas pessoas, Deus fala ao seu coração que o seu propósito muitas vezes é servir ao propósito dessa pessoa. E quando você entende isso, você encontra o seu próprio propósito, né? E Deus te entrega um ministério, servindo o propósito de outras pessoas. Então isso é muito forte, isso é muito lindo, porque você imagina que Jesus, ele tinha um propósito aqui na Terra, mas ele teve pessoas que contribuíram para o propósito dele. Quem? Começou com Maria e com José, né? Assim como Moisés começou com Miriam e Arão, né? Mas depois ele também teve 12 discípulos que, ao contribuir com o propósito de Jesus, eles também ganharam o ministério e também encontraram o propósito deles, né? E aí depois você vê que teve mais pessoas que contribuíram com o ministério de Jesus, né? A palavra de Deus fala que teve um que... Qual foi o propósito dele? O propósito dele foi ceder, contribuir com o túmulo de Jesus, né? Outra fala que as mulheres, eu lembro que acho que a Joana, o propósito dela era contribuir com as vestes de Jesus. Ela patrocinava Jesus, aquelas vestes reais, entende? Enfim, cada pessoa tem um propósito. E qual é o propósito? Servir ao propósito daquela pessoa que tem um propósito, né? E quando a gente entende isso, a gente é revelado no nosso espírito, a gente encontra o nosso propósito. E é por isso que eu tô falando isso para vocês, irmãs. Quando a gente sai desse lugar de falar, nossa, o meu super propósito, eu sou especial, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu entro e eu começo a ser revelada para Deus, por Deus, de que tem alguém com um propósito, que tem uma entrega, algo que eu não tenho, e eu falo, eu vou servir, né, ao propósito dessa pessoa, porque o meu propósito é servir, né? O Senhor me entrega o meu propósito, o Senhor me entrega o ministério, né? E eu fico feliz, a pessoa fica feliz e a gente cumpre a nossa missão na Terra, né? O problema é que quando a gente tá com preconceitos, quando a gente tá com orgulho, quando a gente tá com arrogância, quando a gente tá com soberba, o que que a gente faz? Eu tenho o meu próprio propósito e o meu é melhor do que o dela. Aí eu entro nesse mesmo lugar que foi a queda de Miriam, que é inveja, que é competição, que é o orgulho, né? Que é a sombra. Entende? Que é a sombra. E aí o que que acontece? Rebelião. Eu caio, eu sou tomada de lepra. E quando eu sou tomada de lepra, eu sou afastada. Eu sou colocada para fora do arraial, né? Eu sou colocada para fora do propósito de Deus. Por quê? Porque eu tô com lepra. Tô com orgulho, eu tô com arrogância, eu tô com inveja, eu tô com ciúmes, né? E toda vez que uma mulher, ela permite o coração dela carregar esses sentimentos em relação ao propósito de outras pessoas, o que que acontece? Eu sou colocada para fora do propósito de Deus. Porque eu me torno leprosa. Isso é forte, amor. Muito forte. E é isso que a gente aprende com a história de Miriam. A gente aprende. Ali Deus levantou ela para ser uma profetisa. Deus levantou ela para ser uma líder. Deus levantou ela para ela falar com o próprio Deus, para ela ver milagres, para ela estar do lado de Arão e do lado de Moisés.
Olha o privilégio que ela tinha, né? Mas a responsabilidade também. Só que chegou uma hora que ela colocou para a cabeça, ela foi envenenada, né? Ela tinha as próprias questões das sombras dela, né? E aí é onde que ela pecou. E ela pecou contra o sacerdote, ela pecou contra Deus, enfim. E ela teve esse destino ali, mas graças a Deus, né? Ela ficou 7 dias e depois ela foi reintegrada e penso eu que ela foi curada. E nesses 7 dias Deus curou ela porque amava muito ela, né? Então, assim como Ele ama muito você e assim como Ele ama muito eu. Então, quando a gente pega essa história de Miriam, a gente vê sobre propósito, a gente vê sobre ministério, a gente vê sobre o nosso lugar, sobre o desenho de Deus quando Ele entrega para uma mulher isso, né? Que a gente tem que tomar cuidado, né? E é muito forte. Se vocês sentem no seu coração, se vocês compreendem, veem, né? Muitas vezes tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu não sei pregar, ah, eu não sei curar, ah, eu não sei cantar, se não é o louvor, eu não sei dançar. Então, irmã, se você vê em você que você não tem essas características, né? Ah, eu sou tímida, eu sou vergonhosa, eu sou isso, mas o Senhor permite que você, seu propósito é servir aquelas pessoas que têm esse propósito, né? Que têm essas unções. Então, quando você entende isso e você começa a servir, seja patrocinando, seja servindo mesmo, né? Acompanhando e tudo mais, você recebe um ministério, você recebe uma unção, você recebe a graça de Deus. Agora, muitas pessoas, elas são tomadas pelo veneno da serpente, né? E aí elas não querem servir, mas elas olham para aquela pessoa que tem uma unção, que tem um propósito específico, porque pagou o preço. Não pense você que nasce com propósito, nasce em tudo maravilha. Todo mundo que tem um propósito muito específico, desde o ventre, já é ameaçado de morte, né? Tentado ceifar sua vida desde pequeno. É um desenho das trevas tentar eliminar desde pequeno, né? Então, sirva. Se você vê que você tem dentro de você essa questão de você falar, ah, mas eu não canto, então meu propósito não é cantar, não é louvar a Deus. Ah, mas eu não prego, ai, mas eu não ensino, ah, mas eu não isso, mas eu aquilo. Não fique sem fazer nada. Comece a servir o propósito de alguém. Comece a facilitar o propósito de alguém. Que aí o Senhor vai fazer o quê? Ele te concede a graça de te dar um ministério e de você encontrar o seu propósito, que é justamente servir, facilitar. Foi assim com Jesus e é assim com todos, né? Com todos. Amém? Então, que a gente possa ter aprendido, né, um pouquinho mais sobre a vida de Miriam. Ela era humana como nós, ela era cheia de qualidades, de virtudes, mas ela também tinha suas sombras, ela também caiu, mas ela também concluiu a sua missão, né? E hoje a gente está aqui falando sobre a vida dela. Amém? Então, é isso mesmo, Edna. As pessoas querem o que a outra pessoa tem, mas sem pagar o preço que ela pagou. Exatamente, tá? E geralmente quando você tem algo muito específico, né? Você nem queria, né? Você nem queria. Porque é um preço que você paga, que é um preço muito alto. E se não é a misericórdia de Deus, você fala, não vale a pena. É muito alto para pagar. Entende? Então a gente, quando entende que precisa ter pessoas com propósitos específicos, mas precisa de muito mais pessoas com o propósito de servir a essas pessoas com esses propósitos específicos, senão o reino não vem. Senão não se cumpre os planos e os desenhos de Deus para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para os filhos de Deus. Entende? E aí o que acontece? Fica todo mundo querendo cantar, fica todo mundo querendo ser pastor, ser apóstolo, fica todo mundo querendo ser um monte de coisa, né? E ninguém quer, por exemplo,
ter o propósito de limpar a igreja todo dia, né? De ser o faxineiro. Oficialmente eu sou o faxineiro da igreja, sabe? Você não vê gente brigando pelo cargo, mas você vê gente brigando pelo ministério de louvor, você vê a gente brigando por vários outros ministérios de diretoria, disso, daquilo. Então, que a gente aprenda, né, com a vida de Miriam, e maior é aquele que serve mais. No reino é assim, o menor é o maior e maior é aquele que serve mais. Amém? Que a gente venha aprender a ter clareza, a ter visão, né, de reino e de propósito e quebrantamento para a gente servir e não deixar subir na nossa cabeça quando a gente tem um dom, quando a gente tem um propósito, um ministério, de achar que o nosso é maior do que o da outra pessoa, do que o do masculino, tá? Não entre nessa onda, porque é queda e é lepra e é afastamento do propósito de Deus. Que nós não venhamos, né, ter que passar por isso, mas que nós venhamos aprender com a vida de Miriam, que deixou isso aqui pra gente aprender, pra gente não cair como ela caiu e a gente já se alinhar no nosso ministério, no nosso propósito e a gente sermos profetisas de Deus aqui na terra. Amém? Então, fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira com mais uma live, né, das mulheres da Bíblia. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, né? Muito obrigada mesmo. Eu honro a vida de vocês e eu agradeço a Deus, né, por estar podendo aqui dividir um pouco das minhas conversas, dos meus estudos pessoais da Bíblia com o Senhor, né? Lembrando que eu não sou pastora, lembrando que eu não sou missionária, lembrando que eu não tenho nenhum cargo religioso, mas eu estou compartilhando com vocês um pouco da sabedoria que o Senhor me entrega ao estudar a palavra dele com fome, né? Sabendo que a gente recebe azeite através da palavra, através da oração, através da busca do nosso Deus. E a gente tem que estar com as nossas lamparinas acesas. E as lamparinas só vão ficar acesas, cheias de óleo, quando a gente enche as nossas lamparinas através do conhecimento da palavra do Senhor. E é isso que eu faço aqui. Eu divido com vocês os meus estudos e os meus conhecimentos que o Senhor me revela, que o Senhor me mostra, e os meus estudos pessoais, né? E é com muita humildade, gente, muito temor, né, que eu fico aqui toda semana compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento, né? Não sou nenhuma teóloga, não sou nenhuma magistrada, não sou nada disso. Eu só sou uma filha amada, que Deus fala tanto comigo, me ama tanto, e eu quero compartilhar com vocês, para que vocês sejam curadas também e se sintam como eu me sinto, amada, cuidada, e que o Senhor também possa revelar para vocês, assim como revela para mim, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima live.